Olá, aqui é o Rafael Augusto. Vou fazer um vídeo agora falando sobre stats, falando sobre como a gente pode adaptar o nosso jogo de acordo com as informações que a gente tem do adversário. Como avaliar o adversário de acordo com os dados que a gente recebe dele. A primeira coisa que eu acho importantíssima a gente saber é a gente entender o que cada uma das stats representam, o que cada uma delas dizem pra gente, o que elas dizem pra gente. E o princípio básico é você saber 6 stats principais que geralmente você tem que ter o domínio para ser lucrativo a sua ação quando você tiver uma ação baseada nessas stats. Então, o mínimo que você precisa saber são essas 6 stats, que é VPIP, que é a porcentagem de vezes que o jogador coloca o dinheiro voluntariamente no pote, pré-flop. O VPIP é uma informação importantíssima pelo seguinte: você vai saber quantas vezes ele tem interesse de ir no flop, com qual range de mãos ele tem interesse de ir no flop. Então, imagina o seguinte: um jogador ele está no botão, a mesa chega nele em fold, ele dá um limper, quer dizer que ele colocou o dinheiro voluntariamente no pote. É importante essa palavra voluntariamente, que ela exclui os jogadores que estão no small blind e no big blind quando eles apenas colocam o small blind e o big blind, apenas colocam as cegas. Então, se por exemplo você está no small blind e paga o small blind e dá fold da mão, isso não altera o seu VPIP. São somente as vezes que você coloca o dinheiro voluntariamente no pote. E esse valor, como eu disse antes, vai identificar o jogador que vê mais flops e vê menos flops. Enquanto maior for o VPIP dele, mais fraco é o range de mãos que ele vê o flop. Então a tendência é que ele no flop ele tenha mãos piores do que um jogador que tem um VPIP menor. Porque como ele usa muitas mãos para ver o flop, normalmente essas muitas mãos não vão melhorar e ele vai ter a pior mão. O segundo aqui é o pré-flop raise. Pré-flop raise é a porcentagem de vezes que o jogador faz um raise pré-flop. É diferente do VPIP. O VPIP ele calcula a porcentagem de vezes que o jogador coloca o dinheiro no pote pré-flop voluntariamente, seja com limper ou seja com raise, ou seja um call de um raise. Então pode ser tanto call quanto raise. O pré-flop raise é apenas, como o nome já diz, o raise feito pré-flop. Já sabendo essas duas informações, tanto o VPIP quanto o pré-flop raise, a gente já pode começar a identificar jogadores bons e jogadores ruins. Pelo seguinte, um valor de VPIP para quem joga Big Stack, um valor que geralmente você vai ter vai ser um valor entre 10 e 28. Só que o seu pré-flop raise, ele tem que acompanhar o seu VPIP. Ele também vai ser um valor mais ou menos aí entre 8 e 26. Como assim ele tem que acompanhar? Pelo seguinte, não quer dizer que o VPIP pode ser de 10 a 28, que é o normal para um jogador, para os vários tipos de jogadores bons que tem. Por exemplo, se você é tight, seu VPIP é baixo.
se você é loose e o seu VPIP é alto. Então não quer dizer que, por exemplo, você possa ter um VPIP de 25 e um pré-flop raise de 9 ou de 10. Então isso não existe. O ideal é que o VPIP, o VPIP dos jogadores, não que seja o ideal, mas é comum, devido como você joga pré-flop, o VPIP sempre vai ficar no máximo 5 pontos maior do que o pré-flop raise. Isso quando o VPIP é mais baixo, essa diferença tende a diminuir, proporcionalmente a diminuir. Então vamos dar um exemplo, se você tem um mais alto VPIP aí de um jogador que joga bem loose, mas que não chega a ser donkey, por exemplo, você tem um VPIP de 26, 27, quer dizer que você coloca o dinheiro voluntariamente no pote pré-flop 27% das vezes, 27% das mãos que você receber. Então, o seu VPIP ele tem que ficar acima de 22. O seu pré-flop raise tem que ficar acima de 22. Não justifica você ter um VPIP de 25 e um pré-flop raise de 10. Isso faz com que você se torne um jogador que dá muito limp ou call em raises. Então, isso é ruim. Um jogador assim, geralmente é ruim. Não pelo fato de só estar jogando assim, a mão dele vai ser pior ou qualquer coisa do tipo. É simples pelo fato que ele não extrai pré-flop o suficiente e ele é muito explorado pré-flop e no flop. Um jogador que tem um VPIP alto e um pré-flop raise baixo, ele é um jogador que vai ser muito explorado por jogadores bons. Então, é sempre interessante, se o seu VPIP está distante mais de 5 números, é bom você rever o seu jogo. É claro que uma sessão ou outra, você pode ter, por exemplo, em 100 mãos, uma diferença enorme de VPIP. Mas isso quando chega aí a partir de 5 mil, 10 mil mãos, entre 5 mil e 10 mil mãos, isso já tem que estar chegando num padrão, que seria no máximo 5 números. Esse no máximo 5 números não é a mesma coisa da gente colocar, por exemplo, um VPIP de 28% e um pré-flop raise de 23%. Está dentro dos 5 que eu acabei de falar. Mas um VPIP de 15% e um pré-flop raise de 10% não está dentro. Porque proporcionalmente o 10 de pré-flop raise é menor em relação ao 15 do que o 23 é em relação ao 28. Então vai ser uma questão de porcentagem. No caso aí a gente tem como parâmetro 5 números para pré-flop raise acima de 25 e vai descendo proporcionalmente à medida que o VPIP abaixa. O pré-flop raise, a diferença entre pré-flop raise e VPIP vai abaixando. Outra stat, outra informação indispensável do jogador é o AF. O AF quer dizer o fator agressividade desse jogador. O quanto agressivo é esse jogador. Eu até coloquei aqui, ó, esse valor de agressividade ele é um valor totalmente relativo. Por quê? Pelo seguinte, o que é um fator agressividade? Como ele é calculado? Ele é calculado a porcentagem de vezes que o jogador dá call, dá raise ou dá bet na ronda que ele tiver. Então, por exemplo, se você tem um jogador que ele é agressivo no flop, ele normalmente vai dar muitos raises e bets no flop. Ele vai dar poucos calls. Então você pega um jogador que tem um AF total de, por exemplo, 3 e o VPIP dele é de 40. Ele é um jogador extremamente agressivo. Por quê? Pelo seguinte, se ele tem um VPIP de 40, quer dizer que ele vai no flop com praticamente 40% das melhores mãos existentes no jogo.
E isso é uma estatística muito alta. 40% das melhores mãos tem muito lixo. Muito, muito lixo. Neste caso, como tem muito lixo, a tendência é que no flop ele tenha uma mão não tão boa. Ou uma mão fraca, uma mão média. Normalmente ele vai ter uma mão de média ou pior, devido a ele ir no flop com muitas mãos. Então ele tendencia mais a dar call ou dar fold do que dar raise e dar bet. Então, enquanto maior é o VPIP do jogador, menor tende a ser o seu AF. Então, se você tem lá um jogador que ele é 30 de VPIP e tem um AF de 5, e um outro jogador ele tem 10 de VPIP e um AF também de 5, o jogador que tem VPIP maior, com certeza ele é mais agressivo. E bem mais agressivo. Bem mais. Devido a isso que eu acabei de falar. Enquanto maior o VPIP, mais flops vistos. Quanto mais flops vistos, a mão tende a ser pior. Como a mão tende a ser pior, ele tinha que ter uma tendência a dar mais fold e call do que bets e raises. Como o VPIP ele faz um cálculo entre como o AF ele faz um cálculo entre os bets e os raises e os calls que o jogador faz, um jogador com um VPIP mais alto teria que ser, em teoria, um jogador com um AF menor para ter a mesma agressividade. Por isso que ele é um valor relativo. Se alguém falar assim, um jogador de um VPIP de 1, de um AF de 1, ele é agressivo ou ele é passivo? Só com essa informação você não tem como falar se ele é passivo ou se ele é agressivo. Você tem que saber qual é o seu VPIP. Se o VPIP dele for de, por exemplo, 15, ele é passivo. Se o VPIP dele for de 80, ele é agressivo. A próxima aqui é o When to Showdown. O When to Showdown é uma estatística que informa o seguinte: qual a porcentagem de vezes que o jogador viu o flop e foi no showdown? Tá, mas qual que é a vantagem que eu tiro tendo essa informação desse jogador? Simples. Se um jogador ele tem um When to Showdown alto, a tendência é que ele vá no showdown com mãos mais fracas. Então, por exemplo, o que seriam essas mãos mais fracas? Pode ser um segundo par com um kicker médio, pode ser um terceiro par, pode ser um pocket pair com duas overcards, também faz um terceiro par, pode ser um segundo par com kicker bom. Então, tudo isso está no range de ir para o showdown dele. Então, qual que é a vantagem nisso? Falando numa questão prática. Imagina o seguinte, você tem As e Rei num flop que vem Rei, Dama e X. O flop é Rei, Dama, X, Rei, Dama e mais 3X. E você está no river fora de posição. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma value bet. Um jogador que tem um When to Showdown alto, o que é um When to Showdown alto? Acima de 30 já é alto. Mas ele também é um valor relativo que depois eu vou explicar. Mas, em geral, na maioria dos jogadores, um valor acima de 30 é um valor alto. Então, o que acontece? Você pode dar uma value bet quase do tamanho do pote com seu top pair. Por quê? Porque ele vai dar call com segundo par, às vezes com par de 10, par de 9 nesse tipo de pote. Às vezes ele, na grande maioria das vezes, ele não vai largar qualquer dama. Então é muito lucrativo value betar esse tipo de jogador no river. E não só no river, também no turn e no flop, porque para chegar no showdown ele teve que passar, claro, pelo flop e pelo turn.
Então entrar num pote heads up contra esse tipo de jogador e tendo uma mão como um top pair, top kicker, você vai dar value bet sempre, 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 sempre. Porque a tendência é que ele dê call. E quando ele der raise, um jogador com um ante showdown alto e dá raise, você já procura saber qual é a AF dele, para saber se ele é agressivo ou ele é passivo. O ante showdown eu coloquei aqui que ele é um valor relativo também, porque a mesma coisa do AF. Enquanto mais mãos o jogador vê o flop, maior é a tendência dele dar fold no flop. Ou no turn ou no river. Porque ele vai ver o flop com mãos piores. Imagina um jogador que só veja o flop com par de as e par de rei. Um exemplo. A tendência dele ir pro showdown é enorme. Porque no flop, no turn e no river, na grande maioria das vezes, ele vai continuar tendo uma mão com showdown value que ele vai poder ir pro showdown ganhando uma grande porcentagem de vezes. Agora, imagina um jogador que vai com 100% das mãos no flop. A tendência é que quando chegar no flop, ele dê fold muito mais vezes do que um jogador que só vai com as e rei. Por quê? Imagina que ele vai com uma mão, por exemplo, um suited connectors. Muitas vezes não vai bater nem um par, nem nada para ele. Então, quando você colocar pressão nesse jogador, ele vai dar fold. Outra coisa importante também quanto a esse tipo de jogador, o ante showdown, qual o tipo de informação que ele dá pra gente? Blefar quase nunca contra jogadores que tem um ante showdown alto. Por quê? Porque ele vai te dar call com qualquer coisa. Ele vai te dar call com terceiro par. Ele vai te dar call com segundo par. Ele vai te dar call com um top pair e um kicker fraco. Então ele dificilmente vai largar um par num flop, por exemplo. Você vai dar uma c-bet nele e ele dificilmente vai largar. Quando você tiver um air e um jogador tiver um ante showdown alto no flop, você pode tendenciar a dar menos c-bets nele do que normalmente você daria num jogador que tem um ante showdown normal. Volto a dizer, é importante você analisar o ante showdown com o VPIP. O ante showdown também não é um valor absoluto. O ante showdown é um valor relativo. Ele é relativo ao VPIP devido à quantidade de flops o jogador está vendo, qual é o range de mãos que o jogador está vendo. Quanto maior o range de mãos o jogador vê o flop, menor é a chance dele acertar alguma coisa, maior é a chance dele dar fold. Ele dando fold, seja no flop, seja no turn, seja no river, o ante showdown dele abaixa. O próximo é a vitória no showdown. É a porcentagem de vezes que o jogador foi no showdown e venceu. Esse valor também é um valor relativo ao ante showdown. Então aqui agora a gente tem uma vitória no showdown, ela é relativa ao ante showdown, que é relativa ao VPIP. Por isso é importante a gente não pegar os números isoladamente. É importante a gente pegar as stats do jogador num conjunto. VPIP, pré-flop raise, AF, o ante showdown, vitória no showdown e o número de mãos que eu vou chegar daqui a pouco. Então, por exemplo, imagina um jogador que foi 10% das vezes no showdown. A tendência é que ele tenha uma vitória no showdown muito alta, porque ele foi apenas 10% das vezes que ele viu o flop, ele foi no showdown. Quer dizer que ele vai no showdown com mãos muito fortes. Então você imagina só o seguinte, um jogador que tenha 10% de vitória no showdown, com um ante showdown de 20%, por exemplo, e um pré-flop raise de 25%. Ele tem uma vitória no showdown muito alta, 80%, 90%, um exemplo. E ele está te dando um raise no river, ou ele está te dando um bet no river, a tendência é que ele tenha uma mão forte. Ou ele está te dando, ele deu call no turn, e aí você vai
dar um bet nele para tentar tirar ele da mão, é muito complicado, porque por um lado ele vê pouco o showdown, ele vai pouco no showdown, mas como ele já chegou até ali, a tendência é que ele vá te pagar também no river. Então, analisar a vitória no showdown é complicado se você tentar analisar ela isoladamente. Tente analisar ela juntamente com os valores do Ante Showdown, do AF, do Preflop Raise e do VPIP. Então, eu coloquei essas 6 primeiras stats aqui, porque elas estão ligadas uma na outra. Elas sozinhas identificam muito pouco de como o jogador joga, mas elas juntas já te dão uma cara muito grande de qual é o estilo de jogo do adversário. E por último, mas não menos importante, é o número de mãos. O número de mãos que você tem do jogador influencia na confiança que você deve ter nas informações que você está recebendo. Então, por exemplo, se você tem um jogador que ele tem um VPIP de 100%, um preflop raise de 100%, uma F de 5%, um Ante Showdown de 80% e uma vitória no showdown de 100%. Vamos supor. E você não analisa quantas mãos são, você vai pensar, pô, esse jogador ele vê o showdown, vê o flop todas as vezes, deu raise todas as vezes, tem um AF muito alto e tem um Ante Showdown alto e uma vitória alta também. Então ele é um jogador que tem todos os valores altos, mas o número de mãos que ele tem são só 4. Então quer dizer o quê? Quer dizer que nessas 4 mãos ele recebeu carta boa. Ou nessas 4 mãos ele recebeu cartas que ele achou suficiente a abrir o raise. Então o ideal é que a gente comece a confiar nas stats a partir de 100 mãos. Isso não quer dizer, por exemplo, que quando você entrar numa situação difícil contra um jogador que você tenha 27 mãos dele, por exemplo, 30 mãos, e essa situação difícil você precisa consultar as stats para ter uma tendência da sua ação, você deve sim consultar, porque é a informação que você tem no momento. Você não deve consultar mãos menos do que 25 e confiar menos em mãos entre 20, em número de mãos em estatísticas com número de mãos entre 25 e 100. Geralmente você vai confiar a partir de 100. Mas se você já está numa situação difícil logo no início que você está jogando contra esse jogador, você não tem outra informação a não ser aquelas que estão passando. Então é melhor você basear suas informações em informações, a sua decisão em informações que não são tão seguras do que você basear sua decisão em nada. Então isso é importante. Eu separei aqui outras 3 informações, 3 estatísticas que são importantes também e que é interessante você ter sempre como consulta e entender o que cada uma representa. Vamos primeiro aqui no ATS, que é o Attempt to Steal Blinds. O que é o Attempt to Steal Blinds? O Attempt to Steal Blinds é a porcentagem de vezes que o jogador dá raise no cutoff ou no bottom quando chega para ele, quando não chega para ele em raise, quando chega para ele em fold. Então você pensa o seguinte: um jogador que abre um raise contra você no big blind, e ele abre um raise no botão com a mesa chegando em fold, você tem que consultar não mais o pré-flop raise para saber o range dele. Você tem que consultar o seu Attempt to Steal Blinds, porque o seu Attempt to Steal Blinds é o range específico para aquela situação. É a estatística específica para você colocar o jogador no range para aquela situação. Então, vamos pegar esse exemplo aqui desse jogador para facilitar. Esse jogador aqui, ele tem em 605 mãos
um attempt to steal blinds de 43%. É uma estatística altíssima. Quer dizer que com 43% das vezes que chega para ele em fold, seja no CO ou seja no bottom, ele vai dar raise. Na média, ele vai dar raise 43% das vezes. Ora, uma coisa que você já tem que começar a pensar é o seguinte: ele vai ser mais tight no CO e mais loose no botão. Então você está tomando um raise, vamos voltar à situação. Você está no Big Blind, esse jogador ele dá um raise no botão e você abre o attempt to steal dele e mostra essa estatística, 43,56%. Você não está jogando contra 43,56% de mãos. Você está jogando contra muito mais que isso. O range dele é muito maior do que 43,56. Por quê? Porque no CO vai ser menor do que 43,56. Ele vai ser um jogador mais tight no CO e mais loose no botão. Então, se fosse assim para colocar ele num range, numa gama de mãos, eu colocaria ele que mais ou menos ele no CO ele vai ser por volta de 35. Tem um attempt to steal no CO de 35% das vezes. Abrir raise no CO quando chegar em fold em 35% das vezes. E no botão, mais ou menos 50, 51% das vezes. O que vai dar essa média de 43,56. Então vocês entenderam o quanto é relativo esse valor, não relativo a outras informações, mas relativo à posição que o jogador está. Eu tenho uma estatística de que me fala da porcentagem de vezes que ele abre raise ou no CO ou no botão. Pode assumir que 99% dos jogadores, ou até mais do que isso, vai abrir mais raises com mãos piores no botão do que no cutoff. Isso quer dizer que, como ele vai abrir mais tight no cutoff, esse valor vai ser menor que 43,56. Como ele vai abrir mais mãos no botão, esse valor vai ser maior do que 43,56. Eu diria aqui que mais ou menos 35, 36 no CO, 50, 51 no botão, fazendo uma conta rápida aqui, que vai dar mais ou menos uma média de 43,56. Você tem que entender isso. Então, se sua mão, vamos supor que sua mão ela bate 43,56% do range dele. Por valor, ela é melhor do que 43,56% do range dele. Você vai dar raise nele, sim ou não? Você vai analisar. Esse raise é do CO? É do CO. Então, se você der raise nele, sua mão provavelmente vai estar abaixo. Vai estar mais fraca do que o range dele. Se esse range for ser aberto do botão, sua mão vai estar mais forte do que o range que ele abre raise no botão. Então, é mais ou menos por aí. É claro que isso vai variar, mas mais pra frente eu vou explicar como a gente vai agir com cada tipo de jogador, com alguns tipos de jogadores, eu não coloquei todos, alguns tipos de jogadores, de acordo com o que a stat demonstra em exemplos práticos. Nós temos também o fold no small blind para steal. O que é fold no small blind para steal? É quando o jogador está no small blind, recebe um raise do cutoff ou do botão e dá o fold. Essa estatística é importante o seguinte: quando o jogador estiver jogando em posição contra você e você estiver, por exemplo, no botão e abrir raise, você vai analisar quanto o jogador faz call ou faz fold. Qual a porcentagem de vezes que ele folda jogando no small blind e qual a porcentagem de vezes que ele continua no jogo jogando do small blind. Essa é uma estatística importante para você roubar blinds dos jogadores. Então, por exemplo, chega em fold até você está no botão e você tem uma mão qualquer duas cartas.
Então você vai analisar se é interessante ou não abrir esse raise, não pelas suas cartas, mas pelo fold small blind do jogador que está à sua esquerda e do fold big blind do jogador que está no big blind quando você está no botão. Os dois próximos jogadores que estão do seu lado, é importante você avaliar o que está no small blind, o fold para small blind, o fold no small blind para steel, e o outro jogador que está no big blind, o fold no big blind para steel. Esse valor é interessante porque enquanto maior for ele, maior tende a ser o seu attempt to steal. Enquanto menor for o seu attempt o seu fold para big blind to steal, enquanto maior ele for, mais raises você vai receber do botão quando os jogadores estiverem no botão e souberem disso. Então, se você é um jogador muito tight jogando no big blind, o jogador que está no botão ele vai abrir raise muitas vezes contra você. Porque ele sabe que você vai foldar muitas vezes. Do mesmo jeito você vai fazer quando o jogador que estiver no big blind e o jogador que estiver no small blind, ele fazer muito fold nessas posições, você vai abrir muito raise para roubar os blinds dele. Isso é simples, mas é importantíssimo, porque roubar os blinds aumenta muito a sua win rate. Faz com que o seu valor ganho por hora, por mãos, ou a cada 100 mãos, cresça muito. Apesar que de parecer pouco, são um big blind e meio, então, mas na verdade esse valor vai fazer uma diferença muito grande na sua win rate. Então, o interessante é você defender suas blinds com uma certa frequência, para que os jogadores não fiquem abrindo raise em você com mãos muito fracas toda hora. E é interessante também que você tenha um attempt to steal alto, que roube bastante blinds. Só que o attempt to steal ele tem uma particularidade que eu acredito que muita gente não percebe. É o seguinte: o attempt to steal ele é um pré-flop raise apenas do CO e do bottom. Só que quando a gente fala do valor do pré-flop raise, está contido nele, no pré-flop raise, o valor do attempt to steal blinds. Onde que eu quero chegar nisso? Eu quero chegar ao seguinte: esse jogador aqui, ele tem um valor de pré-flop raise de 21.16. Aí você para e pensa assim: pô, um valor de 21.16 é um valor extremamente alto. Ou é um valor loose, um valor alto. Um valor normal para um jogador loose, por exemplo. Você está no botão e esse jogador abre um raise do under the gun. Você olha suas cartas e fala: um pré-flop raise de 21.16 abrindo do under the gun, com certeza minha mão é melhor, seja ela qual for. Uma mão que você acha que é melhor do que 21.16%. O que você tem que entender é o seguinte: o range dele, a porcentagem das mãos para ele abrir raise no under the gun é muito menor do que esse 21.16. Mas muito menor mesmo. Por quê? Porque esse 21.16 é a média de porcentagem das vezes que ele abre raise de todas as posições. Early position, middle position e late position. E nas blinds, é a média das porcentagens, é a média das mãos que ele abre esse raise. Enquanto mais ele está próximo do under the gun mais 1, enquanto mais early position, enquanto mais blinds ele tiver, mais tight é esse pré-flop raise dele. Então, o pré-flop raise ele é um valor relativo à posição
Do mesmo jeito é o Attempt to Steal. Só que o Attempt to Steal ele é relativo somente a 2 posições. O pré-flop raise ele é relativo a 6 posições. Por exemplo, a gente sabe que o pré-flop raise do jogador, desse jogador aqui, no botão, é algo em torno de 51%. Ora, se o jogador ele tem um Attempt to Steal no botão de 51%, isso puxa o pré-flop raise dele lá para cima, já que o pré-flop raise é a média de porcentagem das vezes que ele abre raise em todas as mãos. Então, se a gente tem um valor, que o valor médio é 21,16, e a gente tem um valor de pico que é de 51, com certeza tem que ter um valor menor do que 21, quer dizer, bem menor do que 21, para que chegue nessa média de 21,16. Então, um jogador, esse jogador aqui específico, que tem 21,16 de pré-flop raise, ele tem um Attempt to Steal extremamente alto. O Attempt to Steal dele é extremamente alto. Isso faz com que o que aconteça? Aconteça que o pré-flop raise dele é puxado para cima. Como o pré-flop raise dele é puxado para cima apenas por causa de 2 posições, nas outras 4 posições ele tende a ser bem mais tight. Abrir com um raise bem menor do que 21,16. Então você tem uma mão que você acha que você pode dar 3-bet no jogador, você estando no botão, que você acha que pode dar 3-bet no jogador porque ele é 21,16. Vamos colocar uma mão assim, por exemplo, par de 8. Ah, o jogador é 21,16, ele abriu o raise lá, eu tenho par de 8, ele abre muito raise, eu vou dar raise com meu par de 8. Aí você tem que pensar da onde está vindo esse raise. Esse raise está vindo do under the gun ou você está no botão, então você tem que avaliar. Esse raise está vindo do under the gun ou esse raise está vindo do CO? Imagina que você tem posição a ele. Você é o jogador imediatamente à esquerda dele. Quando você for o under the gun mais 1 e ele for o under the gun, o range de raise dele é de mais ou menos, fazendo uma média aqui bem rápida de cabeça, é de mais ou menos 10%. Então, para você dar uma 3-bet nele, você jogando, uma 3-bet por valor, você jogando no under the gun mais 1, você precisa ter uma mão melhor do que os 10% que ele abre esse raise no under the gun. Agora, vamos supor que as posições na mesa são outras. Você está no botão e ele está no cutoff. A gente já percebeu que no cutoff o range dele é de aproximadamente 35%. É isso que eu quero que vocês percebam. Percebam que, independente do jogador que está à esquerda dele, à medida que o botão for movimentando na mesa, à medida que as posições vão mudando na mesa, esse jogador ele vai ter um range maior ou menor do que o pré-flop raise está mostrando na tela para você naquele momento. Isso é extremamente importante. Raises do under the gun mais 1. Isso falando em six max, mas você pode adaptar também facilmente para full ring. Raises das posições iniciais tendem a ser mais tights do que o pré-flop raise está mostrando. Raises das posições finais, meias para finais, tendem a ser mais luzes do que o pré-flop raise está mostrando. Entendam que o pré-flop raise é uma média e não um valor absoluto em cima daquela posição que o jogador está naquele momento. Não temos essa estatística exata na mesa, porque que o objetivo é a gente ter a estatística na mesa. Nós não temos a estatística exata de se o jogador ele está abrindo raise no under the gun, se é com 10 ou se é com 21. A gente tem que fazer uma análise e colocar qual é a tendência dos jogadores. A tendência desse jogador aqui é ter um pré-flop raise de 21,16 de média. Por que de média? Eu tenho certeza que é de média. Porque o Attempt to Steal dele já é extremamente alto.
É mais do que o dobro do pré-flop raise dele. Então isso quer dizer que a média das outras mãos tem que ser mais ou menos, tem que ser bem abaixo desse 21.16. Às vezes, você vai encontrar jogadores que têm um pré-flop raise o mesmo tanto do seu attempt to steal. São jogadores que não sabem jogar posição. Então, esse tipo de jogador que não sabe jogar posição, ele joga as cartas dele, independente se ele está no under the gun, independente se ele está no botão, esse tipo de jogador você pode sim colocar ele com um range de raise em todas as posições, aquelas stats que estão te mostrando ali naquele momento. Mas se você vai dar uma 3-bet no jogador e ver o pré-flop raise dele, eu te aconselho a consultar também o attempt to steal. O attempt to steal, resumindo então agora, como muitos pensam, ser apenas uma estatística para analisar quando o jogador rouba ou não rouba suas blinds. Não é verdade. É uma estatística também para você definir qual é o range posicional do jogador do seu adversário. Eu coloquei aqui quatro jogadores com stats diferentes entre eles, para a gente poder analisar qual é a nossa adaptação de acordo com o jogador. Eu falei sobre os conceitos e alguns poucos exemplos de como jogar contra o jogador específico. Mas não justifica a gente saber que o VPIP é a porcentagem de vezes que coloca o dinheiro voluntariamente no pote, que o AF depende do VPIP, que o Attempt to Steal Blinds faz uma relação com o pré-flop raise, mostra o tão tight quanto loose o jogador usa a posição ou não, enfim, e assim por diante. Esse jogador, a gente tem que entender como vai fazer a adaptação em cima de cada jogador, em cima do que as estatísticas estão fornecendo. Então, vamos pegar esse primeiro jogador aqui. Ele tem um VPIP de 26%. Um pré-flop raise de 21%. Ou seja, ele está naquela escala que eu passei, que seria um valor de um jogador aparentemente bom, ou um jogador não tão ruim fazendo essa relação VPIP pré-flop raise. Isso não quer dizer que um jogador que tenha esse 26/21 ou tenha, por exemplo, 18/16, eu vejo muito isso. Um jogador tem 18/16, 18 de VPIP e 16 de pré-flop raise. Só porque o VPIP dele não é alto e o pré-flop raise está acompanhando ali proporcionalmente o pré-flop raise está acompanhando proporcionalmente o VPIP, isso não quer dizer que ele seja bom, não. Muita gente já coloca, o jogador é bom só por causa disso. Isso não quer dizer nada. Apenas você tem várias formas de identificar se o jogador ele é ruim ou não. Apenas essa forma de identificar se ele é ruim ou não, apenas não mostrou que ele é ruim. Só isso. Mas não quer dizer que ele seja bom. Apenas mostrou que, por esse parâmetro, ele não é ruim. Então vamos voltar aqui como que a gente vai adaptar em cima desse jogador. Ele é um jogador um pouco loose no botão e no small blind. E no cutoff. Que foi que a gente viu aqui, que o Attempt to Steal Blinds dele é muito alto. Como que eu vou fazer a minha adaptação contra esse jogador? Imagine que eu tenho posição contra ele. Se eu tenho posição, eu vou dar muita 3-bet nele quando ele for o CO e o bottom. Imagina só que eu sou o jogador imediato à esquerda dele. Então ele é o CO. Chega em fold até ele dá raise, eu vou dar 3-bet nele até ele adaptar muitas vezes, com um range muito grande.
um range de 20% das mãos, 25% das mãos, até ele parar de fazer isso, porque aí não vai ter como até ele começar a ficar tight, porque quando ele já partir para ser tight, eu vou ter que diminuir o meu range de 3-bet também, porque ele vai estar abrindo com mão mais forte, ou até ele começar a me voltar 4-bet light, que raramente você vai encontrar nos jogadores da NL200 para baixo, jogadores que adaptam dessa forma para voltar em cima de você uma 4-bet light, porque você está adaptado. Uma coisa é o jogador voltar uma 4-bet light às vezes, ou uma hora ou outra, mas uma adaptação, ele fazer com que o seu 3-bet light, devido ao alto valor de raise dele no CO seja alto, e fazer com que seu 3-bet light seja menos EV, é uma distância muito grande. Então, enquanto ele não fizer, enquanto eu não achar que eu dar 3-bet light nele, ele vai estar me voltando com 4-bet light, e eu não vou querer ir para o chão, não, eu vou ter que dar 3-bet fold nas 4-bet light dele, mesmo achando que muitas das vezes minha mão vai estar melhor do que a dele, enquanto ele não fizer isso, eu vou continuar dando 3-bet nele com 20, 25% das minhas mãos. Principalmente Suited Connectors, Pocket Pass, enfim, As 10, As 9, As 8, Rei Valete, Rei 10. Esse tipo de mão eu vou dar 3-bet nele muitas vezes. É claro, até ele adaptar. Por que isso? Pelo seguinte, vamos colocar, por exemplo, você tem um par de 4 na mão, e ele abre, você está no botão e ele abre, a mesa chega em fold, ele abre raise no cutoff. A sua única opção aqui é raise ou fold, sendo que eu acho o fold muito fraco. Por quê? Porque se ele abre raise, se assumiu que ele abre raise 35% das vezes na posição de cutoff, o seu par, qualquer par seu, está na frente do range dele. Qualquer par. Então, se você tem par de 2 e você dá call para jogar por 7 value, dificilmente você vai extrair no flop. Por que dificilmente você vai extrair no flop? Porque como o range dele é grande, a tendência é que no flop ele tenha mão ruim. Ele não vai te dar ação. Ele não vai pagar seus bets e ele não vai dar raises e bets a maioria das vezes. E não vai pagar seus bets e raises. Então você não vai conseguir extrair um valor suficiente que um set precisa. Então, isso é uma adaptação que eu vou fazer contra esse jogador. Em contrapartida, quando ele estiver no under the gun e abrir raise, eu vou dar raise com uma porcentagem de mão muito pequena, tipo par de damas, par de 10 ou melhor, e as e dama, por exemplo. Eu vou dar call com Pocket Pass. Por quê? Porque o range dele no under the gun é de 10%, aproximadamente. Se o range dele no under the gun é de 10%, o meu set, quando eu flopar o meu set, a chance de eu extrair, levar o stack dele todo é muito maior do que se eu estivesse jogando contra ele num range de 35%. Eu vou dar call com Suited Connectors, porque que é interessante a gente dar call com Suited Connectors quando o range do jogador é pequeno e a gente tem posição? Pelo seguinte, muitas das vezes quando a gente flopar top pair, por exemplo, você dá um call com 8 e 9 suited. Se a gente flopa um top pair, a gente não vai querer ir para o chão com par de 9. A gente não vai entrar em situação difícil de ir para o chão com par de 9, com top pair. Mas a gente pode flopar 2 pares, um draw forte, um straight draw, um straight, um flush, enfim. A gente pode flopar muita coisa que vai receber ação quando a gente acertar. Normalmente vai receber ação. Por quê? Novamente porque o range dele é pequeno. Outra informação importante desse jogador aqui é o valor de AF dele.
Eu até escolhi esse jogador porque ele tem um valor de AF compatível com o valor de VPIP dele. Ele é um jogador, é um famoso lag. É um jogador luz e agressivo. Ele é um jogador que abre muitos raises, usa bem a posição, é tight nas posições iniciais, é bem loose nas posições finais, defende bem os blinds e tem uma agressividade compatível com o seu VPIP. Então ele é um jogador que tem 3 de agressividade. Com o VPIP dele, ele nem é um jogador muito agressivo e nem é muito passivo. Se quando você pega um jogador que ele não é muito agressivo e ele não é muito passivo, ou não é muito passivo, você tem uma dificuldade de jogar contra ele muito maior. Se um jogador ele é extremamente passivo, você sabe que ele vai dar call nos seus bets, nas suas value bets, muito mais. E quer dizer que você vai precisar blefar muito menos. Então, um jogador que ele é muito passivo, você vai blefar nunca e value betar sempre. Um jogador que ele é muito agressivo, você vai dar raises no bet dele várias vezes com nada ou com segundo par, porque várias vezes ele não vai ter nada. Você vai dar menos crédito aos raises e bets dele, mas você vai dar muito crédito quando ele te der um call. Um jogador agressivo que dá um call, geralmente ele está falando o seguinte: olha, minha mão é muito forte e eu estou esperando você colocar o dinheiro. Geralmente é isso. E quando um jogador passivo ele dá raise, ele fala: minha mão é muito forte e eu estou dando raise porque ela é forte. Agora, quando o jogador ele tem um AF compatível, que é um valor normal em relação ao seu VPIP, a dificuldade de jogar contra ele é grande, porque você nunca vai saber quando ele está jogando a mão pelo seu lado passivo ou quando ele está jogando a sua mão pelo seu lado agressivo. Quando ele está te dando, por exemplo, raise com segundo par ou um draw, ou quando ele está te dando call com nuts. Então complica muito mais jogar contra esse tipo de jogador. Sendo assim, é importante você sempre ampliar a análise das stats. Então, se você analisa um jogador pelo seu VPIP e seu preflop raise, passe a analisar ele pelo VPIP, preflop raise e AF. Vá sempre aumentando a gama para você entender melhor o que aquela jogada do vilão tá representando. Por que ele está fazendo aquilo e com que ele está fazendo aquilo. Então, se um jogador, esse primeiro aqui, como ele é um jogador que tem um AF normal em relação ao VPIP dele, ele tem um win to showdown baixo de 19.42. Esse win to showdown baixo quer dizer que ele é agressivo, flop e turn menos e river menos ainda. Isso pode ser comprovado por aqui, ó, pelo AF específico do flop, o AF específico do turn e o AF específico do river. Um jogador que ele não é passivo e nem agressivo, mas que vai pouco no showdown, quer dizer que a agressividade dele tende a cair à medida que vai chegando perto do showdown. Ele tende a dar mais fold quando o jogo passa a ir para o turn e para o river. Ele tende a ser mais agressivo flop, menos agressivo no flop, menos agressivo no turn do que era no flop, e menos agressivo no river do que era no turn. Isso é uma tendência. Sempre você tem que pegar as stats como uma tendência. Se você trabalhar em cima da tendência e reduzir o range do jogador a um valor que você possa analisar e jogar em cima disso, você vai aumentar muito mais o seu lucro do que você não aplicar essas informações. A outra informação é a vitória no showdown, que essa vitória no showdown ela é importante para você saber o quão forte o jogador chega até o showdown.
Esse jogador até está com uma vitória no showdown aqui, relativamente baixa para o valor do Went to Showdown dele. O Went to Showdown de 19, ele tinha que ter uma vitória no showdown de pelo menos 60, 65% das vezes. Isso num valor de 5 mil mãos, ela vai ajeitar. Mas nesse valor aqui de 605 mãos, está um valor um pouco distante. Ou esse valor está fora da realidade devido a 605 mãos ainda não ter chegado o valor suficiente ao que refletir a vitória no showdown, às vezes que ele vai no showdown, ou as escolhas que ele faz para ir no showdown foram muito ruins. Por exemplo, ele escolheu ir no showdown com 2 pares e um bordo que tem flush draw. Só que ele deixou de ir num showdown com top pair, recebendo um raise no turn de um jogador agressivo que tinha segundo par. É um exemplo. Então pode ser que as escolhas dele de ir no showdown ou não ir no showdown seja ruim. Então é interessante você avaliar isso também. Vamos passar aqui para o segundo. O segundo jogador aqui, ele tem um VPIP de 30.7 e um pré-flop raise de 15.21. Eu acredito que isso aqui seja a maior parte, o maior grupo de jogadores está nesse tipo de jogador aqui, ó. É um jogador que tem um VPIP alto, relativamente alto, um valor de 30, e um pré-flop raise baixo em relação ao VPIP. Então, um jogador que tem um VPIP de 30 e um pré-flop raise de 15, eu peguei meu banco de dados e olhei de 15.800 jogadores que eu tenho no meu banco de dados, mais ou menos 45% tem esse tipo de estatística. Eu estou falando de VPIP pré-flop raise. Um VPIP mais ou menos o dobro do pré-flop raise, com um VPIP alto, tipo 30/15, tipo 40/20, 40/18, 40/15, 30/10, esse tipo de jogador assim, 25/5, a grande maioria é desse tipo de jogador. A grande maioria não, o grupo maior é desse tipo de jogador, 40, 45% é esse grupo de jogador. Reparem o seguinte, vamos analisar aqui as stats e como eu jogaria contra esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador aqui, ele é um jogador que ele é altamente explorado. Por que ele é altamente explorado? Porque ele tem um valor de Went to Showdown de 35.85. E o AF dele é um AF baixo em relação ao VPIP dele. Aqui em cima a gente não falou que um VPIP de 26%, um AF de 2.9 é um valor normal, aceitável, um valor bom. Aqui embaixo um valor de 30.74, o AF dele tinha que estar mais ou menos próximo ao jogador de cima. Mais ou menos aí 2.6, 2.5. E ele é 1.13. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que ele é um jogador passivo que vai muito no showdown. Contra esse tipo de jogador, o que eu vou fazer? Eu jamais vou blefar. Eu jamais vou chegar num river e apostar com um flush draw perdido. Eu jamais vou tentar roubar o pote sem nada. Mas em contrapartida, quando eu chegar no river e eu tiver top pair e qualquer kicker, eu vou betar 2/3 do pote. Se eu tiver segundo par e um kicker bom, eu vou betar 2/3 do pote. Se bateu o jogador, imagina a situação, o flop vem com flush draw, você tem top pair, aí vem uma carta X, qualquer carta, um jacaré no turn, e no river, aí você bet, ele call, aí no river bate o draw. Mas eu vou apostar ali sempre, independente, eu vou dar um bet fold, independente que bateu esse flush draw. Porque a chance dele ter um flush draw existe. Mas ele joga essa mão tanto com flush draw,
tanto com top pair e kicker fraco, tanto quanto segundo par, e ainda com terceiro par, muitas das vezes ele vai jogar assim também. Então a chance de eu estar na frente, ele vai me dar um call com cartas com mãos que não é aquele flush, é muito grande, muito, muito grande. Então eu vou value e betar contra esse jogador sempre. Vamos reparar uma outra coisa interessante aqui, ó. Repare que ele usa muito menos a posição do que esse jogador. O jogador de cima. Ele abre no attempt to steal 27,5% das vezes. Então, a distância do pré-flop raise dele para o attempt to steal é menor do que o jogador de cima. Isso quer dizer que o range dele, o pré-flop raise dele, do under the gun e do under the gun mais um, é bem próximo, mais próximo do 15 do que o desse jogador de cima é próximo do 21. Então esse jogador aqui eu também coloco ele num range de mais ou menos 10, 9% de pré-flop raise do under the gun e do under the gun mais um. Mas ele tem explora muito menos quando ele está no botão e no CO do que o jogador de cima. Sendo assim, apesar dele ter um VPIP mais alto, e quando ele der um raise do botão e do CO, eu vou respeitar muito mais esse raise. Lembrando que no attempt to steal é um raise do CO e do bottom, sendo que no CO o range é menor e no bottom o range é maior. Então você pode colocar aqui que o range dele de open raise no CO seria mais ou menos de 21%, 20%. E no CO seria de mais ou menos 34%, 33%. Isso a gente está colocando um padrão, tá? Uma coisa, uma regra geral que pode ser que para um ou outro jogador não se aplique, mas na grande maioria esse valor vai estar correto. E repare o seguinte, esse jogador ele já folda 10% mais no Big Blind para steal. Então eu vou aproveitar mais os blinds desse jogador do que contra o jogador de cima. Passando para o de baixo aqui, eu quis pegar um jogador assim com uma diferença um pouco maior em relação ao VPIP pré-flop raise. Olha só esse jogador de baixo, vamos analisar as stats dele. VPIP de 40,77, de 41% VPIP. Pré-flop raise de 10%. AF de 0,71, ou seja, ele é um donkey, ele dá muito limp call, muito limp call. Esse jogador aqui ele vai dar limp call com mais ou menos 35% do range dele. Ele vai dar limp com 41%, mas ele vai dar call com 35%. E isso é ótimo, porque você vai poder isolar ele várias vezes. Várias vezes. Porém, ele é passivo. Como ele é passivo, o interessante é que você jogue contra esse jogador com mãos que formem pares, não com mãos especulativas. Um exemplo, como ele é passivo, é interessante você jogar contra ele, por exemplo, com um as, com um rei, com uma dama, com esse tipo de mão. Você quer ter top pair, você não precisa ter, por exemplo, flush draw, ter o flush, ou ter um straight, ou ter um full house. Não há necessidade disso para extrair valor desse jogador. Apenas é necessário você ter um top pair que já vai te dar uma chance muito maior. Então, eu preferia dar raise contra esse jogador aqui com As 5 off do que 9 e 8 suited, por exemplo. Porque eu com As 5 eu vou fazer top pair muito mais vezes, não interessa o meu kicker, muito mais vezes do que 9 e 8. Então, eu não vou ter fold act
com draw. Por exemplo, imagina que eu tenho 9-8 suited e bata lá no bordo um bordo de naipes diferentes, bata lá no bordo 7-6. 7-6 e dama, por exemplo. Eu tenho 9 e 8. Dificilmente eu vou ter uma fold act para tirar ele do pote fazendo um semi-blefe. Se ele tiver uma dama, ele vai me pagar. Qualquer dama ele vai me pagar. Se ele tiver um par, por exemplo, tipo um par de 8, ele vai me pagar. Se ele tiver um par de 9, ele vai me pagar. Se ele tiver um 7 e qualquer outra carta, por exemplo, um rei e um 7, um as e um 7, uma dama e um 7. Dama e 7 com certeza, porque ele vai fazer 2 pares. Mas, por exemplo, valete 7, 9 e 7, tudo isso ele vai me pagar. E eu não vou conseguir tirar ele para fora do pote. Agora, se eu tiver um as e um 5 e cair um as, eu vou betar as 3 vezes. Eu vou betar flop, eu vou betar turn e vou betar river. Claro que algumas das vezes ele vai ter 2 pares, algumas das vezes ele vai ter um as com kicker melhor, algumas das vezes ele vai te dar uma bad beat e vai acertar um trips, enfim. Mas na grande maioria das vezes, no final, lá o que importa, no final, que é o que importa, você vai estar lucrando em cima dele muito. Então esse é um jogador que com posição você tira muito dinheiro dele. Muito, 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 muito. E o interessante é que quando você tem posição, imagina só que você está no botão e ele está 2 posições à sua direita. Então, imagina que você está no Big Blind, ele está 2 posições à sua direita. Então, quando você é o Big Blind, ele é o botão. Então, ele abre raise do botão. Então, aí você já vai analisar. 17,75 de attempt to steal. Pode colocar o range dele aí em torno de 21%, 20% de raise no attempt to steal. Você sabe que ele é passivo. Você não vai dar um raise nele. Light, um jogador que tem 17,75%, sendo que ele não vai largar segundo par e sendo que você vai estar fora de posição. De jeito nenhum. Então essa é uma adaptação que você tem que fazer. Nesse caso aqui em cima, aqui, ó, desse jogador, se ele abrir raise, o primeiro, se ele abrir raise no botão e eu estou nos blinds, eu vou dar 3 bet nele com mais ou menos 80% das mãos. Já esse jogador aqui de baixo, o terceiro, o attempt to steal blinds dele é de 75%. De 17,75%, de 18%. Eu vou dar raise nele bem mais tight. Eu vou dar raise nele com mais ou menos 10% das mãos. Por que 10%? Porque ele é passivo. Eu não vou conseguir fazer ele largar um segundo par quando eu errar o flop. Na maioria das vezes eu vou errar o flop. Então, na maioria das vezes, a tendência é que eu perca o pote. Então, é esse tipo de adaptação que você tem que fazer de acordo com o jogador. E pensar o seguinte, um jogador tem um VPIP de 41%, um pré-flop raise de 10% em todas as posições. Ele te dá um raise do under the gun, eu só daria 3 bet nele com par de valete, ou melhor, e as e rei. Muitas das vezes nem par de valete eu ia dar esse raise. Eu ia dar esse raise só com par de dama, par de rei, par de as e rei. E algumas vezes eu só ia para o chão com par de rei, par de as e rei. Muitas das vezes eu não ia com par de dama porque eu não preciso ir para um coin flip contra esse jogador. Por exemplo, às vezes que ele tiver as e rei, eu não preciso ir as e rei contra par de damas, dando a um jogador que é muito pior do que eu, 50% de chance de ganhar uma mão contra quando eu estiver no pote. Então isso é importantíssimo prestar atenção e entender. E o último aqui, eu peguei um jogador bem tight, VPIP de 7,96, pré-flop raise de 7,67, ou seja,
com quase tudo que ele coloca dinheiro no pote, quase todas as vezes que ele coloca dinheiro no pote, ele dá raise. Ele tem um AF de 5,83, um AF total de 5,83, e um AF turn e river de 0. Isso aqui é o famoso short stack. Ele joga numa estratégia de short stack. Ou joga tão tight quanto o short stack. Algumas vezes a gente vai pegar esse tipo de jogador jogando big stack, um jogador extremamente tight. Olha, o valor dele de AF é de 5,83, mas nem é tão alto assim comparado ao valor do VPIP dele. É um valor normal. Vamos analisar aqui então o que esse jogador faz. Olha só como que ele usa muito a posição. Ele abre raise com 19,23% das vezes no CO e no botão. Tem um pré-flop raise de 7,01. Pré-flop raise de 7,01. Quando você encarar um raise dele do under the gun, eu só vou dar 3 bet com par de rei e par de as. Eu não vou dar 3 bet com as e rei, por exemplo. Eu vou preferir dar o call quando eu tiver posição e às vezes até mesmo fold quando eu estiver fora de posição. Então é interessante a gente saber como adaptar esses jogadores. Presta atenção no Entry Showdown dele. O Entry Showdown dele é de 44%, é um valor muito alto se você colocar esse valor como absoluto. Mas como ele vê o flop só com 8% das melhores mãos dele, esse valor nem é assim tão alto. Esse valor é relativamente baixo. E ele vai no showdown e ganha 45% das vezes, que também não é um valor muito alto. E esse jogador aqui é o que menos a gente tem em mãos dele. E esse valor tende a aumentar tanto o entry showdown quanto a vitória no showdown. Por isso é importante você relacionar as stats com outras stats. É importantíssimo você relacionar o entry showdown com outras informações, com número de mãos, VPIP, agressividade, pré-flop raise. Você tem que relacionar para você chegar num objetivo que é definir o mais fechado possível um range do jogador. E definir esse range por informação, não por dedução. Ah, eu acho que é isso. Você tem que definir pelas informações. Então, se você define que o range que o jogador está fazendo aquela jogada é um range que a sua mão está na frente, você deve continuar. Se você acha que é um range que sua mão não está na frente, na maioria das vezes você deve largar. Repare que esse jogador ele folda muito no Big Blind, 85% é um valor alto. No Small Blind, então, não tem nem o que ver. Uma jogada que ela é muito forte, muito boa, é o seguinte. Imagina só esse jogador aqui, ó, que tem um VPIP, um Attempt to Steal de 43%. Imagina só que chega em fold nele, ele está no botão. Ele está no botão, tem um jogador, um Donkey. Vamos colocar as stats dele aí. Um VPIP de 40%, um pré-flop raise de 5% e um AF de 2.2, por exemplo. 2. Imagina então a seguinte situação. Esse jogador aqui da primeira da primeira fileira aqui dá um raise no botão de 4 Big Blinds. Aí o jogador que está no Small Blind, que é esse Donkey e tal, dá call. Sinceramente, eu vou fazer um squeeze aí, sinceramente, com mais ou menos 80% da mão. Ou às vezes até mais. Por quê? Porque primeiro, esse raise desse jogador aqui em cima quer dizer muitas mãos fracas. O call do Small Blind quer dizer
também muitas mãos fracas. E quando eu dou um raise em cima de eu dou um re-raise em cima de um raise call, eu estou mostrando muita força. Então, se eu estou dando um raise com essa mão, o jogador automaticamente, a maioria dos jogadores, a grande maioria dos jogadores, porque a grande maioria dos jogadores são ruins, vai te colocar facilmente com par de valete ou melhor, e as-rei. Rapidamente. Então, a tendência é que ele dê muito fold, muito fold. É claro que você não pode fazer isso se o small blind for, por exemplo, esse jogador aqui, ó. Por quê? Porque ele vai dar call no seu raise muitas vezes e não vai largar muitas mãos que você queria que ele largasse, muitas vezes no flop, no pré-flop, no flop, no turn e no river. Eu também não faria isso se o small blind fosse esse aqui, ó. Mas por quê? Simples. Porque esse jogador ele tem um fold no small blind para steal de 100% das vezes. Isso quer dizer o quê? 100% das vezes que deram raise no CO e no bottom e ele estava no small blind, ele largou. Então, se ele está dando call ou está dando raise, a mão dele é fortíssima. Porque é a primeira vez que ele está fazendo isso num universo de mais de 300 mãos. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que ele está demonstrando uma mão forte e eu vou largar muitas mãos. Eu vou largar, se ele der um re-raise, eu vou largar muitos pares, muita coisa que eu iria dar raise no jogador que está abrindo esse raise do botão, eu vou largar. Então, isso eu quis explicar para vocês como é diferente. A gente pode tomar decisões iguais devido a informações diferentes. Eu ia tomar a mesma atitude, ou seja, não dar squeeze light em cima desse jogador da terceira aqui, esse jogador que tem VPIP de 40.77, e não ia fazer squeeze light quando ele estivesse no small blind, e também não ia fazer squeeze light quando esse jogador aqui estivesse no small blind e eu estivesse no big blind. Eu não iria fazer a mesma coisa, ou seja, eu não iria dar squeeze do mesmo jeito, mas por motivos diferentes. O primeiro aqui em cima, porque a chance dele dar call no meu raise e não largar para os meus bets flop, turn e river é grande. E eu não daria nesse de baixo, porque a chance dele ter uma mão boa, me pagar, ou até mesmo voltar um outro raise em cima, um push em cima de mim, é grande. Além de você analisar as stats, as stats, muitas das vezes eu vejo o jogador colocando como se tem as stats, então não precisa ficar prestando atenção na mesa. Não, eu tenho a estatística, na hora que eu precisar eu vou lá e consulto e sei como o jogador joga. Erradíssimo isso. Isso aí vai fazer com que você perca dinheiro muitas vezes. Muitas vezes. Porque os jogadores nem sempre fazem as suas jogadas de acordo com o que as stats estão demonstrando. Existem fatores que influenciam o jogador a mudar a forma com que ele vai dar raise ou vai dar call, a forma com que ele vai jogar devido a algum acontecimento. Então, vamos a alguns deles. Eu citei aqui 4 deles. Posição. Primeiro, é aquilo que eu falei. Em posições iniciais, os jogadores tendem a ser mais conservadores. Eles são mais tights. Então, você pega um jogador lá que tem um pré-flop raise de 25, tá dando um raise do under the gun, você vai começar a dar raise light nele só porque o pré-flop dele de raise é 25, você vai quebrar a cara. Porque o pré-flop raise dele é 25 na média de todas as posições. No under the gun, você pode ter certeza que é o valor que está puxando mais para baixo. Um dos mais para baixo. Tem jogadores que são mais tights no under the gun e tem outros jogadores que são mais tights nos blinds. Mas a grande maioria é mais tight no under the gun. Então, esse valor é bem menor do que aquele que está apresentando. E
contrapartida, quando esse jogador ele está no botão e no CO, ele é bem mais loose. Então, se tem um jogador lá que tem 10 de pré-flop raise, está abrindo raise no botão, aí você pensa, nossa, 10 de pré-flop raise, vou foldar. Presta atenção no attempt to steal dele. O attempt to steal é interessante para você analisar qual é o range dele do CO e do botão e qual é a tendência de range. Olha a diferença. A tendência de range dele nas outras posições. Em segundo, a imagem. A sua imagem perante os adversários pode influenciar a ação deles. É aquilo que eu falei, a adaptação. Imagina só, você está no botão, um jogador tem fold para roubo de blinds de 96%. Aí você vai dar raise, ele fold. Na próxima órbita, você raise de novo, ele fold. Na próxima, você raise de novo, ele fold. Na próxima, você raise com as e valete, ele raise em cima de você. Aí tá, você fold. Na próxima, você raise com as e dama, ele raise em cima. Aí você pensa, qual é o range dele para dar raise em cima de mim fora de posição? Para dar 3-bet em cima de mim fora de posição. Aí você vai olhar lá o pré-flop raise dele, que é de 10%. Então você vai pensar assim, ó, mais ou menos o range de raise dele vai ser de mais ou menos 3%. Mas não é mais de 3%. Provavelmente, se ele for um jogador observador, pelo menos um pouco, o range dele de 3-bet, nesse caso aí, vai ser bem acima de 3%. Porque ele está percebendo que você deu muito raise. Mas detalhe, a maioria dos jogadores ou demoram muito tempo para se adaptar ou não se adaptam. Não ache você que com 2 órbitas o jogador já se adaptou ou não. Normalmente o jogador vai precisar de um tempo muito grande para adaptar. Enquanto mais baixo for o nível que você joga, menos jogadores vão adaptar e mais lento os que conseguirem adaptar vão conseguir essa adaptação. Então, é interessante você entender a imagem. E essa imagem, ela eu diria assim, eu gosto de colocar a seguinte, uma imagem que você tem contra esse jogador, ela tem um valor tipo de 4. O que você faz contra um outro jogador sentado nessa mesa, ela tem um valor tipo 1. Então seria mais ou menos o seguinte, imagina que você está em 2 mesas, e nas 2 mesas tem um jogador. Tem um adversário seu. Esse adversário ele é tight nos blinds. E você, quando ele está no big blind, você está no botão. E você rouba muitos blinds. Imagina que nessa segunda mesa, que esse jogador também está, ele não está no big blind quando você está no botão. Ele está em qualquer outra posição. Ele está, por exemplo, no under the gun mais 1. Então, você está no botão e começa a abrir raise na mesa em que... Muito raise no botão na mesa em que ele está sentado, mas ele não está no big blind. Ele está no under the gun mais 1. Então você começa a dar raise, a dar raise, a dar raise, a dar raise, a dar raise. E aí você começa a jogar na outra mesa, naquela que ele tá, onde você é o botão e ele vai ser o big blind. E você ali chega e dá raise. Pode ser que o jogador adaptou a você mesmo antes de jogar contra. Pode ser. Não é normal. Volto a dizer, quanto mais baixo o nível, menos normal vai ser. Mas pode ser que ele percebeu que na outra mesa, como tem um jogador tight no Big Blind, você está dando muito raise, muito raise, muito raise, e algumas vezes você deu raise e o jogador tinha uma mão boa e deu re-raise e você foldou, ele já vai adaptar contra você sem nunca ter jogado, sem não ter jogado com você naquele momento. Mas isso é mais complicado de acontecer do que aquelas vezes que você faz a jogada com aquele mesmo jogador. Então, muita atenção nisso. Outra coisa que influencia é o stack. Os jogadores eles tendem a jogar diferente de acordo com o que sua stack vai mostrando.
É muito comum um jogador entrar, por exemplo, com 100 Big Blinds e, sei lá, daí 2 órbitas ele perdeu 60 Big Blinds em qualquer tipo de mão, num cooler, seja, não interessa o que seja. Numa bad beat ou num top pair, ele tinha segundo par, ele tinha uma segunda mão, segunda melhor mão, enfim, não interessa. E ele perdeu 60 Big Blinds. Então ele entrou na mesa jogando de um jeito. A partir do momento que ele perdeu os 60 Big Blinds, a tendência é que ele comece a jogar de outro jeito. Então, eu vou dar um exemplo. Um jogador ele entra numa mesa e está jogando bem sólido, bem tight. Tipo 18/15, 15/13/3.5, por exemplo. Um jogador sólido, um tight sólido. Aí ele toma uma bad beat no river para um donkey. Ele tinha par de as e bateu o segundo par do donkey no river. O donkey foi para o chão com bottom pair no flop. Ele tinha par de as, bateu o segundo par do donkey no river e ele perdeu. Aí ele ficou lá com mais ou menos 22 Big Blinds, 25 Big Blinds. Aí vem a próxima mão, ele vai lá e dá um push. Pô, você não pode considerar que é o 13% dele mais. Se você jogar em 12 mesas, 16 mesas, você nunca vai perceber. Você vai chegar lá na mesa e vai ver assim, um push de um jogador 15/13. Pô, aí você olha a sua mão, você tem um as e 8. Eu vou dar fold, porque o meu as e 8 está bem atrás de um push de um jogador 15/13. Mas se você tivesse visualizando a mesa naquela hora e tivesse visto que na mão anterior ele acabou de tomar uma bad beat e o stack dele foi lá para baixo, ele vai jogar com aquele stack muito mais com muito menos seriedade do que ele estava jogando antes. E esse mesmo exemplo serve para esse quarto item que eu coloquei, que são os tilts. Esse jogador ele pode estar em tilt. Ele acabou de tomar uma bad beat, o Donkey zoou ele no chat, ele acha que ele é um jogador certinho, ele joga tight, ele escolhe melhor as mãos para fazer, ele dá c-bet, ele calcula bem os odds, ele sabe quanto foldar, ele dá uns value bets que ele acha que é interessante. Aí o par de as dele perde quando o jogador tem um bottom pair e bate o segundo par no river. O cara vai entrar em tilt. Quando ele entrar em tilt, você pode esquecer o que as stats dele estão te falando. Simplesmente esquece. Ele vai ser um novo jogador. Ele é um novo jogador. As stats deles, as estatísticas dele estão enganando o que ele é naquele momento. Então você tem que pensar o seguinte: stats, é importante você saber como identificar, como fazer a leitura do jogador a partir das suas stats, é importante. Mas você tem que prestar atenção que o jogador nem sempre ele vai jogar aquelas stats o tempo todo. Existem fatores que vão influenciar com que ele saia daquele padrão que as stats estão falando que ele jogue. Isso não interessa se você tem stats dele de 100 mãos ou de 15 mil mãos. Em certos momentos, os jogadores, a grande maioria deles, mudam o seu jogo por motivos que aconteçam na mesa, por acontecimentos. Eles mudam o seu jogo influenciado por fatores que aconteceram pouco atrás. Então, é importante você estar atento a isso e estar vendo o que está acontecendo na mesa para você ter a sua adaptação o mais perfeito possível. Só mais um exemplo de como um fator pode influenciar. Imagina um jogador extremamente loose, um jogador tipo 40/30, que você tem note que ele blefa muito no river. Você já pegou ele blefando no river, deu uns calls com a high, segundo par, e ele tinha air. Você já pegou ele umas 3 vezes já nessa sessão.
ele blefa muito no river, ou você tem um note de sessão anteriores, ou você vê que ele é um jogador muito agressivo, que no river ele aposta sempre, dá raise no seu bet sempre no river, não interessa a mão que ele tem. Algumas vezes ele ganha, mas muitas das vezes, mais do que o necessário, ele está blefando. E aí ele é pego exatamente na mão anterior. Aí você vai jogar contra ele sem ter visto isso, que ele acabou de ser pego blefando numa mão anterior, e aí ele vai e faz um push no river, uma overbet no river, que você tem note, e as stats dele mostram o seguinte: essa overbet quer dizer que eu não tenho nada e eu quero pote. Mas ele acabou de blefar. Você realmente acha que ele vai blefar de novo, sendo que ele acabou de ser pego blefando? Então, o que você está vendo na mesa ali agora, ele tem que ter um fator de peso para afirmar ou contestar aquilo que as stats estão falando. Então é importantíssimo prestar atenção na mesa. Stats sem prestar atenção na mesa vai te ajudar muito pouco. Se você combinar as stats do jogador, mais o que você está vendo na mesa, mais notes e mais como está o jogador naquele momento, você vai ser extremamente lucrativo. Vai ser muito mais lucrativo do que se você fizesse ao contrário. Para finalizar, eu estou mostrando aqui como que é um pop-up do que eu uso no meu HUD, nas stats dos adversários. Eu gosto sempre de ter em pop-up a continuation bet, que quantas vezes esse jogador faz continuation bet. Imagine que eu tenho lá, qual que vai ser minha adaptação em cima disso? É simples. Imagine que eu tenha segundo par, ou tenha um backdoor straight draw, ou tenha sei lá, qualquer mão que possa melhorar, um backdoor flush, um gut shot, por exemplo, um segundo par. E esse jogador, ele está fora de posição e ele dá a c-bet 100% das vezes. E eu tenho lá que ele fez isso em 30 vezes que ele teve a oportunidade de dar c-bet, ele fez isso em 30. Eu vou dar raise nele, muitas das vezes com R. Porque a c-bet dele, muitas das vezes, é mão fraca. Ele vai dar essa c-bet não tendo nada. Como ele dá muitas das vezes não tendo nada, eu mostrando força, eu posso fazer ele foldar tanto o R, que com certeza ele vai foldar, quanto mãos como top pair e kicker médio, enfim, dependendo da minha imagem. Outra chance de adaptação nisso é, por exemplo, imagina que eu acerto 7 num flop, eu vou dar check raise contra jogadores que têm um valor alto de continuation bet, porque eu quero extrair mais do meu set. Eu vou dar donkey bet, apesar de que donkey bet são raríssimas vezes que você deve aplicar, mas eu vou dar donkey bet no jogador que dá pouca continuation bet. Mas para você chegar ao ponto de ter que dar donkey bet, esse valor de c-bet tem que ser muito baixo, tipo menos de 40%, menos de 35%. É interessante você saber também qual é a frequência de fold para continuation bet dele, porque você sabe analisar melhor quais que são os bordos que os bordos que você pode colocar, você pode dar ou não pode dar c-bet. Por exemplo, um bordo que vem 9, 8 e 7 com flush draw, péssimo para você dar c-bet com as e rei, por exemplo, péssimo. Agora, um bordo que vem as, rei, as, 7 e 3, sem flush draw, ou até mesmo com flush draw, mas um bordo seco, as, 7 e 3, é um bordo bom para você dar continuation bet, por exemplo, com rei dama, par de dama, par de valete, qualquer par, enfim. Mas isso você vai analisar o bordo, o flop, a textura do flop, mais o fold para continuation bet dele.
as estatísticas de fold, call e raise na continuation bet, elas são as mesmas. Por exemplo, esse jogador aqui que eu peguei aqui, possivelmente eu tenho muito poucas mãos dele, mas já dá para vocês entenderem. Eu dei em uma continuation bet que ele recebeu. Isso não quer dizer que são estatísticas contra mim, são estatísticas que eu estava na mesa e joguei contra ele. Ele tomou uma continuation bet e deu raise nessa continuation bet. Imagina que um raise nessa continuation bet, um jogador tenha raise na continuation bet de 40%. Aí o flop vem as, vem por exemplo, rei, 8 e 2. Aí eu dou uma continuation bet, eu tenho as e dama. Eu dou uma continuation bet, ele dá um raise. Eu tô fora de posição. Eu dou um continuation bet, ele dá um raise. Muitas das vezes eu vou dar um raise em cima. Porque o raise na continuation bet dele é muito alto. Então ele vai dar esse raise com muita mão ruim. Muita mão ruim. Então essa é uma forma de você adaptar a ele. Bet flop quer dizer as vezes que ele dá a donkey bet. São vezes que ele beta no flop em posição, fora de posição. Geralmente você compara isso a continuation bet. Então, por exemplo, se ele tem continuation bet aqui, ele tem continuation bet de 1. E o bet flop dele é de 1 também. Isso quer dizer, então, que ele não deu nenhuma donkey bet. Ele teve 6 oportunidades para dar donkey bet e não deu nenhuma vez. Quando ele me der uma donkey bet, eu nem sempre vou colocar uma donkey bet como sinal de fraqueza. Na maioria das vezes, donkey bet é fraqueza. Mas quando um jogador ele não costuma dar donkey bet e ele te manda uma donkey bet, você tem que analisar melhor para ver se é importante, se é interessante você dar raise ou não. Fold para flop bet, isso quer dizer às vezes que ele toma um bet no flop e dá fold. Então isso é bom, por exemplo, para, vamos supor, um limped pot. Você tem segundo par, você pode dar raise contra um jogador que tem um fold para flop bet alto. Então você tem segundo par, esse segundo par seu geralmente é o suficiente. Ele não vai te dar call. E check raise flop é a porcentagem de vezes que ele deu check, o adversário deu bet e ele deu raise. Isso é importante se o valor dele for baixo e você tomar um check raise, na grande maioria das vezes é mão forte. Se esse valor for alto e você tomar um check raise, você pode dar menos crédito. A agressividade dele no flop, a agressividade no turn e no river. Isso é importante também pelo seguinte: se você tem um AF total do jogador de 3, um outro exemplo. Você tem um AF total do jogador de 1 e ele é 15/13, o AF dele é 1. E ele vai te dar um bet no river. Você tem que consultar se ele é passivo flop e turn e agressivo river. Às vezes pode acontecer que um jogador ele é passivo em algumas rondas e agressivo em outras. Por exemplo, ele pode ser passivo flop, passivo river, o que faz com que ele, no geral, torne-se um jogador passivo. Ele é passivo pré-flop, passivo flop, passivo turn, e no river ele é agressivo. E aí ele te manda um raise. Então você tem que analisar também a agressividade do jogador naquela ronda, naquela street. Isso é claro que as stats têm muito mais do que isso, muito mais informações. Mas para quem está começando a trabalhar com stats e ter as stats na mesa, eu acho que ficou de bom tamanho. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só postar.
Espero que vocês gostem. Valeu!